Saudações a todos, nossos votos de muita paz, sejam todos muito bem-vindos. Vamos continuar então o livro que iniciamos há uma semana, Memórias de um Suicida, psicografado pela médium Ivone de Amaral Pereira, trazido pelo espírito Camilo Castelo Branco, e que foi, antes de ser publicada, bem depois que foi escrita, foi publicada muitos anos depois, e antes da publicação, Leon Denis deu uma revisada, mudando alguns termos, romanceando um pouco toda aquela narrativa para tornar mais fácil para nós leitores, não é? Porque são situações bastante delicadas que nos serão narradas. E na segunda edição, por ocasião da segunda edição, o Leon Denis, então, vai nos dizer que ele aprofundou mais essa revisão. Então, vamos ver o que ele nos traz. Revisão criteriosa impunha-se nesta obra que há alguns anos me fora confiada para exame e compilação, em virtude das tarefas espiritualmente a mim subordinadas, como da ascendência adquirida sobre um instrumento mediúnico ao meu dispor. Filo, todavia, algo extemporaneamente, já que não me fora possível fazê-lo na data oportuna, por motivos afetos mais aos prejuízos das sociedades terrenas contra que o mesmo instrumento se debatia, do que a minha vontade de operário atento no cumprimento do dever. E a revisão se impunha. Tanto mais quanto, ao transmitir a obra, me fora necessário avolumar de tal sorte as vibrações ainda rudes do cérebro mediúnico, operando nele possibilidades psíquicas para a captação das visões indispensáveis ao feito, que ativadas ao grau máximo que aquele seria possível comportar, tão excitadas se tornaram que seriam mais catadupas rebeldes, nem sempre obedecendo com facilidade à pressão que lhes fazia, procurando evitar excessos de vocabulário, acúmulos de figuras representativas, os quais somente agora foram suprimidos. Nada se alterou, todavia, na feição doutrinária da obra, como no seu particular caráter revelatório. Entrego ao leitor pela segunda vez, tal como foi recebida dos maiores que me incumbiram da espinhosa tarefa de apresentá-la aos homens. E, se procurando esclarecer o público, por lhe facilitar o entendimento de fatos espirituais, nem sempre conservei a leitura literária dos originais que tinha sob os olhos. No entanto, não lhes alterei nem os informes preciosos, nem as conclusões que respeitei como labor sagrado de origem alheia. Que medites sobre essas páginas, leitor, ainda que duro se torne para o teu orgulho pessoal o aceitá-las. E se as lágrimas alguma vez rociarem tuas pálpebras à passagem de um lance mais dramático, não recalcitres contra o impulso generoso de exaltar teu coração em prece piedosa por aqueles que se esforcem nas trágicas convulsões da inconsequência, da infração às leis de Deus. Então, ele está nos dizendo, nós nos lembramos que a médium Ivone Pereira nos narrou que não foi exatamente uma psicografia, como ela tem e muitos médiums têm, e como acontece em muitos livros, muitas obras literárias que nos chegam. Não foi uma psicografia. Ela vivenciou tudo aquilo que foi mostrado e narrado pelo Camilo. E o seu cérebro registrou
e ela foi colocando no papel essa lembrança que ficou muito forte dentro dela, dos detalhes e tudo que ela ouviu e observou. E ficou ali, como nós percebemos, num tom que poderia prejudicar o leitor no sentido de mergulhar demais naqueles sentimentos doídos dos suicidas, né? Então, Leon Denis entrou naquele primeiro momento, na primeira edição, mas por questões ali da própria médium, como ele nos dá a entender, ele não conseguiu alcançar realmente o que seria o ideal, mas na segunda ele conseguiu, mas ele nos afirma que tudo que foi dito pelo autor, né, que seria o Camilo, está fiel a tudo que ele passou, né? Mudando ali a narrativa, algumas figuras, né? Algumas situações ali, mas ele preservou a integridade, né, da obra, como ela foi mostrada a Ivone Pereira. Então não houve nenhum prejuízo, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Por quê? Que o próprio Camilo não conseguiu fazer de uma forma mais amena para nós, digamos assim, porque ele era um suicida, né? Ele está narrando a situação que ele viveu como suicida, porque ele não suporta a cegueira, já velho, né? Um grande escritor português, já idoso, mas mesmo assim ele não suporta a cegueira, porque ele não via nenhuma chance de viver sem os olhos, né? Como escritor que era, e ele não aceita, ele se revolta por não conhecer naquela encarnação, né, a imortalidade da alma, e ele acaba cometendo suicídio. Então, por estar mergulhado nessa situação, muitas vezes ele é muito forte, né, na sua forma de colocar. E nós vamos ver que mesmo ali atenuada por Leon Denis, é uma leitura de grande aprendizado em que ele vai alcançar o nosso coração. E vamos então ao livro. Esse prefácio de Leon Denis foi em Belo Horizonte, em 4 de abril de 1957, e a primeira edição foi em 18 de maio de 54, né? Então, alguns poucos anos depois, vem a segunda edição e vamos então à primeira parte, Os Réprobos, capítulo 1, O Vale dos Suicidas. Precisamente no mês de janeiro do ano da graça de 1891, fora eu surpreendido com o meu aprisionamento em região do mundo invisível, cujo desolador panorama era composto por vales profundos, a que as sombras presidiam, gargantas sinuosas e cavernas sinistras no interior das quais uivavam quais maltas de demônios enfurecidos, espíritos que foram homens, dementados pela intensidade e estranheza, verdadeiramente inconcebíveis dos sofrimentos que os martirizavam. Nesta paragem aflitiva, a vista torturada do Grilheta não distinguiria sequer o doce vulto de um arvoredo que testemunhasse suas horas de desesperação. Tampouco paisagens confortativas que pudessem distraí-lo da contemplação cansativa dessas gargantas onde não penetrava outra forma de vida que não a traduzida pelo supremo horror. O solo coberto de matérias enegrecidas e fétidas, lembrando a fuligem, era imundo, pastoso, escorregadio, repugnante. O ar pesadíssimo, asfixiante, gelado, enoitado por vulcões ameaçadores, como se eternas tempestades rugissem
em torno, e ao respirarem-no, os espíritos ali ergastulados sufocavam-se, como se matérias pulverizadas, nocivas, mais do que a cinza e a cal, lhes invadissem as vias respiratórias, martirizando-os com um suplício inconcebível ao cérebro humano, habituado às gloriosas claridades do sol, dádiva celeste que diariamente abençoa a terra, e as correntes vivificadoras dos ventos sadios que tonificam a organização física dos seus habitantes, né? Então, o sol e os ventos. Não havia, então, ali, como não haverá jamais, nem paz, nem consolo, nem esperança. Tudo em seu âmbito marcado pela desgraça era miséria, assombro, desespero e horror. Dir-se-ia a caverna tétrica do incompreensível, indescritível, a rigor até mesmo por um espírito que sofresse a penalidade de habitá-la. O Vale dos Leprosos, lugar repulsivo da antiga Jerusalém, de tantas emocionantes tradições e que no orbe terráqueo evoca o último grau da abjeção e do sofrimento humano, seria consolador estágio de repouso comparado ao local que tento descrever. Pelo menos ali existiria solidariedade entre os renegados, lá no Vale dos Leprosos, né? Os de sexo diferente chegavam mesmo a se amar. Adotavam-se em boas amizades, irmanando-se no seio da dor para suavizá-la. Criavam a sua sociedade, divertiam-se, prestavam-se favores, dormiam e sonhavam que eram felizes. Mas no presídio, de que vos desejo dar contas, nada disso era possível, porque as lágrimas que se choravam ali eram ardentes demais para se permitirem outras atenções que não fossem as derivadas da sua própria intensidade. No Vale dos Leprosos havia a magnitude compensadora do sol para retemperar os corações. Existia o ar fresco das madrugadas com seus orvalhos regeneradores. Poderia o precito ali detido contemplar uma faixa do céu azul. Seguir com o olhar enternecido bando de andorinhas ou de pombos que passassem revoada. Ele sonharia, quem sabe, lenido de amarguras ao poético clarear do plenilúnio, enamorando-se das cintilações suaves das estrelas que lá no inatingível acenariam para sua desdita, sugerindo-lhe consolações no insulamento a que o forçavam as férreas leis da época. E depois a primavera fecunda voltava, rejuvenescia as plantas para embalsamar com seus perfumes cariciosos as correntes de ar que as brisas diariamente tonificavam com tantos outros bálsamos generosos que traziam no seio amorável. E tudo isso era como que dádivas celestiais para reconciliá-los com Deus, fornecendo-lhe tréguas na desgraça. Então, mesmo naquela situação tão dolorida, em que os leprosos, aos tempos em que Jesus, naquela época, né, em que Jesus esteve aqui, por toda aquela época, os leprosos, eles eram colocados na periferia, né, fora dos muros das cidades, né, e ali permaneciam. E quando tinham que adentrar os centros para comprar alimentos, eles tinham que carregar sempre aquele sino que tocava e para que todos pudessem se afastar deles, né? Nem a sombra, o preconceito, o medo, porque realmente não havia cura, né?
demorou muito para chegar ali a vacina, uma coisa bem próxima a nós, né? A cura da lepra, da hanseníase, hoje chamada, né? Mas naquela época era um horror, o medo era muito grande. E muitos aqui também, né? Já em tempos modernos, temos relatos, quem visita hospitais de hanseníase, vai verificar ali aquelas senhoras, aqueles senhores contando as suas histórias, né? De quando foram tirados de suas casas e levados para leprosários, e a casa ficava ali interditada, porque ficava uma casa como que amaldiçoada pela lepra, né? Então interditavam a casa, os familiares todos tinham que se afastar até que fossem tomadas providências ali para que pudesse haver o retorno, né? De uma doença contagiosa, e aquilo causava um horror, porque ainda realmente não havia cura, né? Hoje é bem diferente, porque o tratamento fez com que eles possam conviver junto aos familiares com tranquilidade, né? Mas não foi assim, né? E aos tempos de Jesus, então, se já na modernidade foi tão doído, aos tempos de Jesus, eles tinham que carregar aquele sino, e quando adentrassem a cidade, o sino era tocado, porque ficava pendurado, né? E conforme eles andavam, tocava o sino para as pessoas se afastarem. E como estávamos dizendo, fugiam até da sombra, tinham pavor até de passar pela sombra de um leproso. Mas mesmo assim, né, como a Ivone está nos relatando, havia o sol, havia o brilho das estrelas, havia a brisa do ar, né? Então, comparando com o que Camilo está nos relatando, era uma situação muito, muito melhor. E ele continua: mas na caverna, onde padeci o martírio que me surpreendeu além do túmulo, nada disso havia. Aqui era dor que nada consola, a desgraça que nenhum favor ameniza, a tragédia que ideia alguma tranquilizadora vem orvalhar de esperança. Não há céu, não há luz, não há sol, não há perfume, não há tréguas. O que há é o choro convulso e inconsolável dos condenados que nunca se harmonizam, o assombroso ranger de dentes da advertência prudente e sábia do sábio mestre de Nazaré, a blasfêmia assintosa do réprobo, a se acusar a cada novo rebate da mente flagelada pelas recordações penosas, a loucura inalterável de consciências confundidas pelo vergastar infame dos remorsos. O que há é a raiva envenenada daquele que já não pode chorar, porque ficou exausto sob o excesso de lágrimas. O que há é o desaponto, a surpresa aterradora daquele que se sente vivo, a despeito de se haver arrojado na morte. Então, a grande primeira surpresa do suicida, surpresa negativa, né, é que ele reconhece-se vivo. Então, logo abandona o corpo, ele já tem a noção de que continua vivo. Então, é doído demais perceber que conseguiu atingir o corpo, porque o corpo é uma matéria vulnerável que podemos atentar contra ela. Mas a alma é indestrutível, né? Então, é isso que nós temos que lembrar dessa advertência prudente de Jesus. Então, a primeira decepção é justamente perceber-se que não consegue por fim, porque somos imortais, né? Então, a blasfêmia assintosa do réprobo, a se acusar a cada novo rebate
da mente flagelada pelas recordações penosas, a loucura inalterável de consciências confundidas pelas recordações penosas. Aliás, a loucura inalterável de consciências que já não pode chorar, porque ficou exausto sob o excesso das lágrimas. O que há é o desaponto, a surpresa aterradora daquele que se sente vivo a despeito de se haver arrojado na morte. É a revolta, a praga, o insulto, o ulular de corações que o percutir monstruoso da expiação transformou em feras. O que há é a consciência conflagrada, a alma ofendida pela imprudência das ações cometidas. A mente revolucionária, as faculdades espirituais envolvidas nas trevas, oriundas de si mesma. O que há é o ranger de dentes nas trevas exteriores, de um presídio criado pelo crime, voltado ao martírio e consagrado à emenda. É o inferno na mais hedionda e dramática exposição. Porque, além do mais, existem cenas repulsivas de animalidade, práticas abjetas dos mais sórdidos instintos, as quais eu me pejaria de revelar aos meus irmãos, os homens. Quem ali temporariamente estaciona como eu estacionei, são grandes vultos do crime. É a escória do mundo espiritual. Falanges de suicidas que periodicamente para seus canais afluem levadas pelo turbilhão das desgraças em que se enredaram, a se despojarem das forças vitais que se encontram geralmente intactas, revestindo-lhes os envoltórios físico-espirituais por sequências sacrílegas, sacrílegas do suicídio e provindas preferentemente de Portugal, da Espanha, do Brasil e colônias portuguesas da África, infelizes carentes do auxílio confortativo da prece, aqueles levianos inconsequentes que, fartos da vida que não quiseram compreender, se aventuraram ao desconhecido em procura do ouvido, quer dizer, do esquecimento, pelos despenhadeiros da morte. O além-túmulo acha-se longe de ser a abstração que na terra se supõe, ou as regiões paradisíacas fáceis de conquistar com algumas poucas fórmulas inexpressivas. Ele é antes simplesmente a vida real. E o que encontramos ao penetrar nas regiões é vida, vida intensa, a se desdobrar em modalidades infinitas de expressão, sabiamente dividida em continentes e falanges com a terra, como a terra o é em nações e raças, dispondo de organizações sociais e educativas modelares, a se servirem de padrão para o progresso da humanidade. É no invisível, mais do que em mundos planetários, que as criaturas humanas colhem inspiração para os progressos que lentamente aplicam no orbe. Não sei como decorrerão os trabalhos correcionais para suicidas nos demais núcleos ou colônias espirituais destinadas aos mesmos fins e que se desdobrarão sob céus portugueses, espanhóis e seus derivados. Sei apenas que fiz parte de sinistra falange detida por efeito natural e lógico nessa paragem horrenda cuja lembrança ainda hoje me repugna a sensibilidade. É bem possível que haja quem ponha as discussões mordazes a veracidade do que vai descrito nessas páginas. Dirão que a fantasia mórbida
de um inconsciente exausto de assimilar Dante, terá produzido por conta própria a exposição aqui ventilada, esquecendo-se de que, ao contrário, o Vale Florentino é que conheceria o que o presente século sente dificuldades em aceitar. Não os convidarei a crer. Não é assunto que se impõe à crença, simplesmente, que se impõe à crença simplesmente, mas ao raciocínio, ao exame, à investigação. Se sabem raciocinar e podem investigar, que o façam, e chegarão a conclusões lógicas que os colocarão na pista da verdade. Assaz das verdades, assaz interessantes para toda a espécie humana. O a que os convido, o que ardentemente desejo, e para que tenho todo o interesse em pugnar, é que se eximam de conhecer essa realidade através dos canais trevosos a que me expus, dando-me ao suicídio para desobrigar-me da advertência de que a morte nada mais é do que a verdadeira forma de existir. De outro modo, não pretenderia o leitor existisse nas camadas invisíveis que contornam os mundos ou planetas, senão a matriz de tudo quanto neles se reflete? Em nenhuma parte se encontraria abstração ou nada, pois que semelhantes vocábulos são inexpressivos no universo criado e regido por uma inteligência onipotente. Negar o que se desconhece por não encontrar-se à altura de compreender o que se nega é insânia incompatível com os dias atuais. O século convida o homem à investigação e ao livre exame, porque a ciência, nas suas múltiplas manifestações, vem provando a inexatidão do impossível dentro do seu cada vez mais dilatado raio de ação. E as provas da realidade dos continentes superterrenos encontram-se nos arcanos das ciências psíquicas transcendentais, às quais o homem havia ligado muita relativa importância até hoje. O que conhece o homem, aliás, do próprio planeta, onde tem renascido desde milênios, para criteriosamente rejeitar o que o futuro há de popularizar sob os auspícios do psiquismo? Os seus pais, a sua capital, a sua aldeia, a sua palhoça, ou quando mais avantajado, de ambições, algumas nações vizinhas cujos costumes se nivelam aos que lhes são atuais. De toda a parte, em torno dele, existem mundos reais, exarando vida abundante e intensa, e se ele o ignora, será porque se compraz na cegueira, perdendo tempo em futilidades e paixões que lhe sabem ao caráter? Não permitiu jamais as profundidades oceânicas? Não poderá mesmo fazê-lo por enquanto. Não obstante, debaixo das águas verdes e malhurentas, existe não mais um mundo perfeitamente organizado, mas um universo de que assombrada e grandiosa a lei, que assombraria, a grandiosidade e ideal perfeição. O próprio ar que respira no solo onde pisa encontraria o homem outros núcleos organizados de vida, obedecendo ao impulso inteligente e sábio das leis magnânimas fundamentadas no pensamento divino que os aciona para o progresso.
na conquista do mais perfeito. Bastaria que se munisse de aparelhamentos precisos para averiguar a veracidade dessas coletividades desconhecidas que, por serem invisíveis umas e outras ainda suspeitadas, nem por isso deixam de ser concretas, harmoniosas, verdadeiras. Verdadeiras. Assim sendo, habilite-se também desenvolvendo os dons psíquicos que herdou da sua origem divina. Impulsione pensamento, vontade, ação, coração, através das vias ancaforadas da espiritualidade superior e atingirá as esferas astrais que circulam a Terra. Eu era, pois, presidiário desta cova nova, ominosa do horror. Não habitava, porém, ali sozinho, acompanhava-me uma coletividade, falange extensa de delinquentes como eu. Então, ainda me sentia cego. Pelo menos sujeitava-me de que o era, e como tal me conservava, não obstante minha cegueira, só se definir em verdade pela inferioridade moral do espírito distanciado da luz. A mim, cego, não passaria, contudo, despercebido o que se apresentasse mal, feio, sinistro, imoral, obsceno, pois conservavam meus olhos visão bastante para toda essa escória complementar, agravando-se também a minha desdita. Dotado de grande sensibilidade para maior mal, tinha-a agora como superexcitada, o que me levava a experimentar também os sofrimentos dos outros mártires, meus cômpares. Fenômenos este ocasionado pelas correntes mentais que se despejavam sobre toda a falange e oriundas dela própria, que assim realizava impressionante afinidade de classe, o que é o mesmo que asseverar que sofríamos também as sugestões dos sofrimentos uns dos outros, além das insídias a que nos submetiam nossos próprios instrumentos. Então, temos aqui um profundo texto, né, dando aí essa iniciação que continua, né, dessa parte do Vale dos Suicidas. Então, que peguemos com afinco, né, esse aprendizado, que Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, nos acolha, nos envolva e que fiquemos em paz.